Olá, pessoas! Pessoas do Brasil, pessoas de outros países, pessoas do norte a sul do Brasil, nossos queridos seguidores maravilhosos. Mais uma semana aqui no Conversando com Maís, direto dos estúdios virtuais da Comunhão Espírita de Brasília. E o tema dessa semana com o nosso querido Leandro Carraro, Maís e Braga e eu é doenças escolhidas. Ui, o que será isso, gente? Escolher doença? Eu adoro um texto da Maria Dolores, nossa querida Maria Dolores, e eu trouxe um trechinho para a gente refletir sobre ele. Conquista de paz. Enquanto expões o que dizes, há corações pela estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto regado de pranto oculto. Aquele, em pleno tumulto, sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta, outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasta. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a aprovação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Bem-vindos. Lindo. Sem palavras, sem palavras. Lindo demais. De refletir, de pensar e de escutar de novo, de se deliciar. Porque cada coisinha toca no nosso coração, né? Muito bacana esse texto, muito bacana esse trecho, muito bacana mesmo. Bom, doenças escolhidas. Tem doenças que a gente traz no nosso ser para tratar aqui na Terra. E aí vem com uma forma de expiação e tudo mais, uma prova. E tem doenças que a gente escolhe manter na gente quando a gente está encarnado por uma questãozinha nossa, aqui dentro, alguma coisa acontece. Maíse, que doenças são essas? O que acontece com a gente que a gente escolhe ter tanta doença nessa vida? Meu amigo, eu acho que é porque a gente não lida com as nossas emoções como deveria. No futuro, a medicina, e ela já começou, a medicina holística já começou a fazer relação séria entre o que parte da nossa cabeça e do nosso coração e os órgãos do nosso corpo físico. É claro que fora da matéria, quando nós combinamos a nossa vida com o nosso pai e nossa mãe, o nosso DNA é pesquisado. Para aqueles que já têm merecimento, o nosso DNA é escolhido. Então, determinadas tendências, nós viemos numa família com tendência a determinada enfermidade, que nós também vamos ter, mas vai depender de um monte de coisa. Em geral, o DNA é forte. Os próprios médicos, né, os cientistas costumam dizer que até hoje a única coisa que eles não conseguiram alterar foi a genética. Ele já tem solução para um monte de coisa, mas aquilo que você herda é complicado para mim. Só que há coisas que nós construímos das nossas insatisfações, das nossas frustrações, das coisas que nós não realizamos e não nos conformamos, não é? Pesquisa de 10 anos atrás comprovava em 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama, que essas 68% de mulheres tinham tido relacionamentos afetivos frustrados e não se conformaram com isso. Quase 70% das mulheres que tiveram câncer de mama, em determinado momento da vida nos Estados Unidos, tinham tido frustrações amorosas, afetivas, divórcios traumatizantes e desenvolveram câncer de mama. Não é possível que não haja uma relação. Os próprios médicos americanos, que são cerebrais, não acreditam em nada, espiritualmente falando, né? Quase nenhum deles acredita, não tiveram como negar que essa questão era muito profunda e foram atrás de outras coisas. Então, hoje nós sabemos, porque André Luiz já dizia nas obras, fígado, pâncreas, rins, pulmão, tudo isso está relacionado à tristeza. Então, é preciso cuidado, porque pulmão doente é tristeza. A tuberculose, lembram? Quando existia em grande número, a pessoa ficava desanimada. A pessoa tuberculosa, meu Deus, sofreu um preconceito incrível, né? Meu Rosa morreu com 26 anos tuberculoso. E as pessoas morriam de pena, mas não podiam fazer nada. E ele também não fez nada, porque ele pulava a janela e ia para a boemia. Ele não estava interessado em se cuidar.
E, no fundo, determinados pensamentos, emoções nossas, de tal maneira nos impactam e permanecem conosco por tanto tempo, que acabam envolvendo os nossos órgãos físicos e macerando esses órgãos a ponto de torná-los doentes. Então, o próprio câncer, os espíritos dizem que notoriamente está ligado a emoções mal resolvidas, embora tenha um componente genético. Porque tem muita gente maluca que não tem a doença porque vem de uma família que não tem isso, embora hoje seja raríssimo acontecer, né? Eu costumo chegar nos médicos e eles perguntam sobre família, eu morro de rir. Porque pelo lado do meu pai, você escolhe o tipo de câncer. Pelo lado da minha mãe, hipertensão, coração, demência. Então, estou com tudo, não estou prosa. E detalhe, todo mundo morre idoso. Então, esse é o problema. O DNA é complicado, porque as mulheres morrem velhinhas, com todas as dificuldades que têm. Os homens, todos fumantes e inveterados, obviamente, morrem mais jovens. Então, no fundo, nós somos o passado em forma de presente, sim, porque nós trazemos questões e tendências para enfermidades que vêm de outras vidas, ou que foram até escolhas nossas no mundo espiritual, mas tudo pode ser modificado, para melhor ou para pior. E há coisas que nem os espíritos podem fazer por nós. Quantas vezes Chico, sofrendo, pediu uma força lá para Emmanuel, e o Emmanuel tinha capacidade de dizer para o Chico: eu posso te ajudar até aqui, porque a partir daqui o corpo tem suas próprias leis. Quando eu fico desanimada com as dificuldades que me aparecem, eu lembro muito disso. Porque ele dizia: o corpo tem suas próprias leis. E era Chico Xavier, gente. Era para Emmanuel pegar esse homem no colo, sabe? E tratar até da unha. Mas tinha coisas que ele não podia fazer. Porque o corpo físico, como ele mesmo dizia, tinha suas próprias leis. Mesmo assim, o Chico viveu 92 anos. E quando ele morreu, o médico dele disse: este homem deveria ter morrido há mais de 20 anos. É inexplicável que ele tenha morrido com 92 anos. Aí a gente percebe o quanto houve, né, da proteção espiritual para o Chico. Você falou de doença do Chico. A gente recebeu um e-mail, né, de uma senhora. Ela diz assim: mas eu sou casada e vivo sob o mesmo teto. E vivemos hoje sob tetos diferentes. Porém, ele continuou com o mesmo gênio. Pensei em me divorciar, mas ele passou por uma cirurgia que foi diagnosticado com câncer. Infelizmente, ele está cada vez mais insuportável, querendo que eu vá morar sob o mesmo teto de novo. Frequentávamos um centro, onde ele era cuidado do emocional e do espiritual, mas não aceita essa transformação. Muito bem. Minha pergunta é: estou agindo errado em não querer conviver com ele sob o mesmo teto, sabendo que ele está com câncer? Tentei ficar um tempo, mas, meu Deus, como é difícil. E aí, Leandro? Eu vou logo dizendo: para permanecer podendo ajudar, eu não iria para debaixo do mesmo teto. Porque, às vezes, nós somos mais úteis à pessoa quando estamos separados. E claro que uma pessoa com câncer, que ainda não aprendeu a ser mais cordato, a ser mais simples, a saber que, se a doença piorar, vai depender cada vez mais de você e de outras pessoas, ela tem problemas. E, às vezes, 15 dias ao lado dessa pessoa arruína, em definitivo, qualquer relacionamento. O pouco de respeito que ainda existe. Então, talvez fosse bom cada um no seu lugar, e quando houvesse necessidade de ajuda, você, como uma amiga, estaria disposta a ajudar. Se você for sincera, colocar tudo com o seu coração, ele pode dar o ataque que for, mas a decisão sempre caberá a você. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem, mas está fazendo um grande mal, tanto para a pessoa, que precisa aprender um pouco com a solidão, com a sua necessidade, e principalmente para conosco. Porque se você não vive debaixo do mesmo teto, é porque houve algo que os separou. E tudo parecia bem até que apareceu a doença. Mas a doença é óbvia. Ele não poderia ter outra coisa. Não é? Grandes dores que vivemos, ou grandes impossibilidades, fazem com que a doença apareça. Especialmente determinados tipos de câncer. Então, se houver insistência, você diga sinceramente: eu
Acho que serei mais útil aqui. Vamos estabelecer visitas, horários, como eu posso ser útil a você, mas já pensou você poder voltar para sua casa todo dia e colocar a cabeça no seu travesseiro e descansar sozinha? Antes que você fique doente, porque é muito comum que a pessoa se cure ou até morra, mas deixa atrás dela alguém que cuidou dela mais doente do que ela. Não é, Leandro? É uma situação muito delicada. É muito delicado mesmo. Que a Porque gente às vezes faz pensar que é falta de caridade, mas não é. não é, porque assim, ter pena de alguém ou ter cuidado com alguém não pode exigir que você destrua a sua vida, porque aí é um fardo, né? Você está fazendo a pessoa carregar, na verdade, um fardo que ela nem está enxergando. Por ignorância ela não está enxergando, ou por orgulho, por egoísmo ela não está enxergando, mas isso também vai bater nela, na própria pessoa que pediu ajuda desse tipo de formato. Então, às vezes, quando a gente está mal, a gente tem essa atitude de querer que o outro se dedique exclusivamente para a gente, porque a gente está numa situação delicada, porque a gente não consegue ver solução, porque a gente está muito fragilizado. A gente acaba se sentindo protegido ou bem, tendo alguém 24 horas ou alguém muito vinculado para nos ajudar e nos assessorar. Isso é uma atitude que ainda reside na nossa alma, um pouco orgulhosa, porque a gente não pensa que a gente está saneando, ou seja, a gente está eliminando a possibilidade daquela pessoa de construir outras coisas na vida dela. Ela não precisa ser a minha escrava ou a pessoa que vai me carregar. Não, que isso? Que isso? Por mais dificuldade que eu tenho, eu também tenho que conseguir carregar no meu emocional e tentar vencer. Essa pessoa vai estar do meu lado? Vai. Ela vai estar do meu lado. Ela vai existir para mim? Vai. Mas eu tenho que entender que ela também tem a vida dela. Às vezes, quando a gente está doente, a gente não entende isso. A gente está num momento difícil, a gente não consegue ver as coisas desse jeito. E aí, a outra pessoa, a que está ajudando, ela tem que tentar também ter esse discernimento para não jogar esta carga na pessoa que está doente. Porque por ela estar nessa fragilidade, a gente acaba perdendo um pouco o raciocínio e a consciência das coisas. Muitos de nós perdem essa consciência. Então, se a pessoa que está ajudando, eu estou ajudando a pessoa, eu tenho que tentar ter mais consciência, porque eu estou num estado melhor. É que nem um filho. Não é porque um filho pede tudo que o pai vai dar. O pai não dá porque ele tem consciência que vai fazer mal ao filho. Não é porque a pessoa cresceu que às vezes a gente não tem atitude de criança, não tem atitude sem pensar nas consequências. A gente tem muita atitude assim. E aí, nesse momento, é muito mais amoroso você dar um não do que você dar um sim. Pode ter certeza. O não é muito mais difícil do que o sim. Porque o sim é aceitar e deixa para lá. Ah, eu vou fazer. E acaba que quando a gente faz esse sim, que não é amoroso, as nossas atitudes sequenciais depois desse sim são nada amorosas. É verdade. Ficam nada amorosas. São atitudes vistas, duras, de saco cheio, não aguento mais. E aí que essa relação azeda, que é o que a Maísa estava falando. Então, se eu consigo dar um não, as minhas atitudes depois do não são muito mais amorosas, são muito mais carinhosas, são muito mais atenciosas, porque prevaleceu o amor. Às vezes é difícil a gente compreender o amor no não. É difícil compreender o amor na distância. É difícil, a gente acha que não é amor. Ah, você está distante, você não ama. Que isso? É muito mais difícil amar à distância do que amar próximo. Muito mais. Muito mais. Só que a gente acha que não é amor. Então são esses detalhes que a gente tem que trabalhar. Então eu concordo, gênero, número e grau, acima e embaixo, novo, raiz. E administrar o que já foi amor e não é mais, é uma sabedoria também. É uma sabedoria. Né? Tem que virar irmão. Você que é amiga dos seus ex-maridos, Valesca, você iria para a casa de um deles para cuidar deles? Então, eu deixei um que hoje é meu grande amigo, ele com câncer maligno, operou, recuperou e eu separei. Muita gente na época falou, você vai deixar a pessoa com câncer? Eu não estou com câncer. Eu cuidei da cirurgia, orientei, né? Tá tudo bem, ele pode seguir sozinho daqui, é como uma criança, aprendeu a andar. Ele não vai andar sozinho, não? Seu filho vai andar o resto da vida segurando na sua mão? Não. Passou, fui companheira, tchau, benção. Até hoje controlo o câncer, já faz mais de 10 anos, tá tudo bem, morreu não. E é uma pessoa maravilhosa, não fez chantagem, porque muitos fazem, né?
Sim, eu estou com sim. câncer, você vai me deixar, eu vou morrer, que alma perdida. É. Gente, quantas mulheres eu conversei orientando na comunhão, na década de 70, de 80, que me diziam, meu marido é a cruz que eu tenho que carregar. Olha só que coisa horrorosa. E achava que estava resgatando um karma. E quando chegasse lá de lá, ia ser recebida com faixa. Ela voltou vitoriosa. Que nada! Se você acha que a pessoa é um peso, você está errando em tudo. Não pode, não pode. Tem uma pergunta aqui, muito interessante até. Queridos, é de um amigo. Como tratar doenças psicossomáticas que nos impossibilita, às vezes, até de caminhar na rua? Seria algo espiritual? Sempre é espiritual, não é, Leandro? Também. Mas as doenças psicossomáticas são tremendas, porque elas nos fazem pensar que nós temos alguma coisa que nós não temos. Gente, eu conheci pessoas, antigamente, não tinham esse nome. Se chamava distúrbio do neurovegetativo. Gente que abria a porta e saía correndo, sem entender por quê. Gente que tentava suicídio e depois não lembrava. Mas não era só uma influência espiritual, não. Era o psiquismo da própria pessoa, anulando a sua personalidade. Isso é seríssimo. E essas doenças abafam de tal maneira a personalidade da pessoa, ou de tal maneira as colocam ao extremo, que é como se você fosse uma bola que vai do nada ao tudo. E é muito importante o tratamento psicológico, psiquiátrico, porque há medicações importantes que hoje ajudam a controlar isso. Não é para toda a vida, é por um período. E principalmente a questão espiritual também, sabe? Porque é claro que entidades do passado, muitas vezes, se valendo do que conhecem em nós, começam a se utilizar dos nossos medos, porque a doença psicossomática traz medos tremendos. Medo da morte. Olha, a doença psicossomática, a pessoa tem a sensação de morrer. Eu já conversei com pessoas que tinham essas doenças, que elas diziam, Maísa, você não me entende, você não sabe o que é a sensação da morte. Porque a pessoa tem a sensação da morte. Ela tem certeza absoluta que ela não vai criar os filhos pequenos, sabe? E você combater aquilo que nasce da sua própria cabeça não é mole. É de se tirar o chapéu. Porque é uma luta diária. Graças a Deus, hoje não é mais como há 40, 50 anos atrás. Que a pessoa hoje tem muitos recursos. E é preciso buscá-los. E detalhe, não tem cura real. Não tem. Você vai lidar com aquilo em dose mínima, porque você vai ter todo o controle, você vai saber quando começa, você vai saber quais os gatilhos, você vai saber o que causa determinadas coisas que te dão medo, determinadas coisas que te dão insegurança. Essas você vai ter que buscar evitar, mas é para sempre. É para essa vida. Porque, com certeza, são distúrbios que vêm de outras vidas. É gente que mexeu muito com a cabeça dos outros. Eu conheci um rapaz que ele tinha em alto grau isso. O doutor Bezerra de Menezes contou que ele tinha sido diretor de um hospital psiquiátrico famosíssimo na década de 30, na Áustria. E quando a Segunda Guerra começou, ele se aliou aos nazistas e fazia questão de internar jovens ricos, rapazes e moças, com pseudo-doenças psicossomáticas. E eles doavam, a família doava todo o dinheiro que tinha para manter os filhos ali, coitados, precisando de uma camisa de força, e eles eram submetidos a experiências. E esse espírito reencarnou, tinha 18 anos quando chegou na comunhão, era um trapo. Porque é claro que ele tinha na cabeça dele as imagens mentais inexplicáveis para ele, de tudo que ele tinha feito naquela encarnação, era um caso gravíssimo. Os médicos não sabiam explicar aquilo, entupiam ele de tudo que era medicação e não adiantava nada,
E é claro que havia o assédio das vítimas que o acompanhavam. Olha, foram 2 anos de tratamento espiritual. E Dr. Bezerra de Menezes e seu Eurípides Barçanufo, nas mensagens, através do Domingos Carvalho, conversavam com os chefes das entidades que assediavam o rapaz. Era uma coisa louca. Então, existem esses casos gravíssimos e existem aqueles em que a pessoa é diagnosticada, e graças a Deus hoje existe gente séria que faz o diagnóstico e que dá um tratamento sério a isso, mas não duvidem, sempre existirá a possibilidade de uma crise, se podemos chamar assim. Então, precisamos, sem dúvida nenhuma, manter a nossa mente e o nosso coração em equilíbrio, buscar trabalho no bem, pedir às forças do amor que estejam sempre conosco, pedir que aqueles a quem nós prejudicamos, que porventura, invisíveis aos nossos olhos, nos assediem mentalmente, que nos perdoem. E a vida vai passar, nós vamos entender do outro lado da vida por que isso nos acontecia, mas até hoje, determinadas doenças psicossomáticas são desafios ainda. Porque, por mais que a medicina, que a psiquiatria, a psicologia tentem explicar, há coisas que são inexplicáveis, porque vem da alma. E a alma, como dizia minha avó, é terra onde ninguém vai. Chegamos ao final de mais um programa. Oh, meu Deus, como passa rápido, gente. O pessoal tem reclamado muito que os nossos programas são curtos. Então, nós vamos prometer uma coisa. Quando tudo isso acabar e nós nos instalarmos nos estúdios da comunhão, que foram reformados e ampliados para nos receber, deve ser lá para fevereiro do ano que vem, se Deus quiser, quando eu também pretendo retornar ao sábado à noite pessoalmente. Eu tenho orado tanto, pedindo que isso seja realidade. Aí a gente programa uns programas mais longos, não é, Valesca? Exatamente. Não é, Leandro? E olha que a gente está, assim, em casa, mas, assim, passando as nossas tribulações, trabalhando. Exato, exatamente. Leandro foi para o hospital com Covid, então, os meninos exatamente. aqui, todas as atividades, os meninos têm compromissos e são os nossos produtores, é verdade. A vida segue. Então, a gente tem feito assim, pode gravar tal dia, nós 3 podemos gravar, os meninos podem nos apoiar, e para juntar tudo isso, precisa ser realmente uma coisa especial. Mas prometemos que quando tudo retomar a normalidade, a gente, de repente, faz um programa mais longo. E, já que a gente está falando aqui em dificuldades, o tema do próximo programa é Usando dificuldades para construir o futuro. Nossa! Uma sacada boa, viu, Maíse? Então, vamos usar essas dificuldades. O programa está curto, então assista 3 vezes, é porque você precisa absorver melhor. Compartilhe com mais pessoas impacientes que só conseguem assistir 20, 25 minutos. Olha só, todo mal é um bem desconhecido, né, Maíse? Tem muita gente que diz, eu gosto porque o programa não é muito longo e eu ando meio perturbado, então é o suficiente para mim. Também tem isso. Eu acho. Vamos maratonar, tá? Então, um beijo, uma ótima semana, Leandro, obrigada, que Deus abençoe sua saúde, que bom que você está de volta. Que bom, meu amigo. Valeu a pena ameaçar o Dr. Bezerra como eu ameacei. Eu agradeço o carinho de vocês, de todos, agradeço mesmo. Tanto que me levaram pela mão, porque eu perturbei. Como é assim? E não adianta dizer, ele tem 35 anos. Infelizmente, tanta gente com a idade do Leandro está indo embora. E eu fiquei apavorada com isso, porque eu via na televisão que de um mês para cá, as pessoas abaixo dos 60 anos é que estão morrendo. E a garotada está aí fingindo que não é com ela. Eu falei, não, Leandro, não, gente, nós temos muita coisa para fazer ainda juntos, né? E ele se cuida, ele não vai para bar, ele não é essa garotada irresponsável que está por aí, que não quer virar adulto, né? Vai virar adulto no plano espiritual. É verdade. Então, um beijo, uma ótima semana. Lembre-se, usando dificuldades para construir o futuro na próxima semana. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, até lá.